Sabe, tem uma coisa muito doida na natureza humana. A gente sabe que mudar é essencial, mas nossa, como a gente resiste, né? Hoje vamos mergulhar numa estratégia antiga, muito antiga, para lidar com isso. Como fazer uma revolução parecer só uma volta para casa? Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Por que essa resistência toda, mesmo quando a gente sabe que a mudança é para melhor? É aquela sensação, aquele incômodo lá no fundo que aparece quando mexem na nossa rotina, nos nossos hábitos. Mesmo que, na teoria, a gente até concorde com a ideia. Quer ver uma analogia perfeita? Pensa num gato. Gatos são as criaturas do hábito. A segurança deles está toda na repetição. Qualquer coisinha que muda na rotina, por menor que seja, para eles já é o caos instalado, uma ameaça. E no fundo, a gente é um pouco assim. Essa bagunça no que é familiar deixa a gente em alerta. O nosso cérebro, sem a gente nem perceber, associa mudança com desordem. Beleza, então vamos direto ao ponto. Se essa resistência é tão forte, tão visceral, como é que se consegue implementar uma mudança de verdade sem causar uma rebelião? A resposta, muito esperta e que vai até hoje, vem de uma estratégia que entende de uma coisa-chave. A percepção humana não é fixa, ela pode ser moldada. E aqui está o pulo do gato, dito pelo próprio Maquiavel. A grande maioria da humanidade se satisfaz com as aparências como se fossem realidade. É isso. O ponto fundamental é que para a maior parte das pessoas, a sensação de que as coisas continuam como sempre foram vale muito mais do que a mudança real que está acontecendo por debaixo dos panos. Na prática, essa estratégia funciona em 3 passos. Primeiro, você dá uma nova leitura para o passado para ele parecer que justifica o que você está fazendo agora. Segundo, você mantém os símbolos, a roupagem antiga das coisas, mesmo que por dentro tudo seja novo. E terceiro, você vai a público e declara seu amor aos valores antigos, prestando homenagem à tradição. E é quando a gente olha para a história que a coisa fica boa de verdade. A história está cheia de exemplos de líderes que eram mestres nessa arte. Vamos dar uma olhada em alguns dos casos mais geniais. Nossa primeira parada, China Imperial, com o imperador Wang Mang. Ele governou numa época super conturbada, de muita agitação, e o povo só queria uma coisa: a ordem e a estabilidade que eles associavam com os ensinamentos de Confúcio. E aqui a jogada dele foi brilhante. O que apareceu para o povo? De repente, começaram a ser descobertos uns textos de Confúcio que, olha só que coincidência, apoiavam exatamente as reformas radicais que ele queria fazer. E a realidade por trás disso? Bom, os próprios escribas do imperador tinham fabricado os textos, inserindo as passagens que ele precisava. Ele literalmente reescreveu o passado para legitimar o presente dele. Saindo da China, a gente pula para Roma Antiga. Lá aconteceu uma das maiores viradas de chave da história política, o fim dos reis e o começo da república. E os romanos eram craques nesse jogo. Para acalmar a população, eles mantiveram toda a casca da monarquia. Os 12 lictores, que eram o símbolo do poder do rei, continuaram lá. Eles até criaram um cargo cerimonial, o rei do sacrifício. Mas por trás dessa cortina de fumaça, a realidade era uma revolução. O poder absoluto de um rei foi quebrado e dividido entre 2 cônsules. A embalagem parecia a mesma, mas o produto era totalmente diferente. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a Florença da Renascença. Lá a gente encontra Cosimo de Médici, e o desafio dele era gigantesco. Como tomar o poder de uma cidade que tinha um orgulho absurdo de ser uma república? A solução do Cosimo foi pura dissimulação. Em público, ele era o fã número 1 da república, um cidadão comum que defendia as tradições, mas na realidade, nos bastidores, ele ia movendo as peças do xadrez político, colocando a cidade inteira quietinho sob o controle da família dele e do seu banco. Ele manteve a fachada da república intacta, enquanto esvaziava ela de poder por dentro. Aí a gente pode pensar, tá, isso funciona na política, mas e na ciência? O mundo da inovação deve ser diferente, né? Pois é, a verdade é que não. Essa resistência à mudança é algo tão nosso, tão humano, que nem as mentes mais brilhantes escapam. A história da ciência está lotada de exemplos. Charles Darwin foi ridicularizado pelos próprios colegas. Jonas Salk enfrentou uma resistência enorme por causa das inovações dele com as vacinas. E a revolução da física quântica do Max Planck foi recebida com um conservadorismo que parecia até religioso. E o próprio Max Planck resumiu isso de um jeito brutalmente honesto. A frase dele é pesada, mas olha só. Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes, mas sim porque seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce já familiarizada com ela.
É um retrato sombrio, mas muito preciso da nossa inércia. Então, qual é a lição para quem quer inovar de verdade? É preciso jogar o jogo, homenagear publicamente as ideias que já existem, fazer uma reverência aos mestres do passado e, enquanto isso, nos bastidores, deixar a sua ideia radical trabalhar em silêncio. Galileu, na sua fase final, se recusou a fazer isso e pagou um preço altíssimo. Mas atenção, essa estratégia de usar a tradição como um escudo tem limite. E se o passado recente for um trauma, uma memória horrível da qual todo mundo quer fugir? Aí a estratégia se inverte completamente, e esse contraponto é crucial. Então fica a pergunta: disfarçar a mudança na tradição é uma regra de ouro? A resposta é um grande e sonoro não. Em estratégia, o contexto não é só importante, o contexto é tudo. O exemplo perfeito disso é a França logo depois da Revolução. A corte do rei Luís XVI era o símbolo de tudo que o povo odiava: luxo, excesso, sangue. Se Napoleão tentasse recriar aquilo, seria suicídio político. O que ele fez? O oposto. Criou uma corte austera, militarizada, focada no trabalho. A mensagem era clara: aquele passado morreu. Agora é uma nova era. A chave, portanto, é saber ler o espírito do tempo. Se o passado imediato é tóxico, qualquer associação com ele é autodestrutiva. A única saída é uma ruptura clara, aberta, criando novos símbolos e novos rituais para sinalizar um novo começo. E tudo isso, no fim das contas, nos traz de volta para a ideia central, o pilar de toda essa nossa análise sobre a mecânica da mudança. E de novo, a gente volta para a sabedoria de Maquiavel. A aparência não é só um detalhe superficial, não é perfumaria. Para a grande maioria das pessoas, a aparência é a realidade. A lição, portanto, é clara. Quem domina as aparências domina a própria percepção da mudança. Para resumir a ópera, o passado não é algo fixo, de pedra. Ele é tipo argila nas mãos de um reformador habilidoso. Pode ser moldado para fazer a mudança mais radical parecer um retorno confortável e seguro. Ou pode ser quebrado em 1000 pedaços para sinalizar o nascimento de uma nova ordem. A sabedoria está em saber quando moldar e quando quebrar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para os dias de hoje. Que mudanças radicais, agora, estão sendo vendidas como se fosse um simples retorno à tradição? A lição aqui é a gente sempre olhar além da fachada, porque muitas vezes a aparência de que tudo continua igual é precisamente o que esconde a revolução.